Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalo Cleide, do Vale do Sossego Vida Verde. Tô querendo derrubar o celular. Eu quero falar um pouquinho, porque eu tô assim, gente. Tô tagarelando, espero que isso me faça muito bem, que isso não me deixe, que não me leve a nenhum drama maior do que já tenho passado. Espero que seja resolvendo os dramas que estão presos dentro de mim como uma lagoa de lixo, como eu sempre venho dizendo nos meus vídeos, que se você se trancar os esgotos da vida, os lixos que vêm, os lixos que você assiste, os lixos que você vê no dia a dia, que você vê no seu trabalho, que você vê no seu, enfim, no seu decorrer da sua rotina diária, você começa a adoecer. Sente dor aqui, dor ali, daqui a pouco é uma deprê, daqui a pouco tá... Pode chegar quando você não tiver uma paixão exacerbada por o Espírito Santo e por você mesmo, você pode chegar a umas conclusões desagradáveis, né? A desistência, a se menosprezar o suficiente para você perder a graça de viver. E o que eu estou falando, para algumas pessoas assim parece idiota, parece bobo, mas não é, né? Muitas vezes você tem muito dinheiro, muita posse, muita riqueza, mas se você não tiver um psicológico sarado, se você não tiver um eu interior sarado, renovado, acompanhado, né? Sempre ali o tratando como você tem que estar no bem-estar. Não é que você não vai encontrar desafios, pessoas difíceis, às vezes ter que chegar e discutir algum fato nas suas relações ou de trabalho, ou de casa mesmo, ou com família. Não é que você vai ter uma vida arrumada, mas que você tenha estrutura emocional para que você tente botar os pingos nos is, as coisas nos lugares certos e de repente acabar com aquele mal-estar que está causando dor em você. E cuidado também para você não estar importando coisas que não deveriam ser importadas para a sua vida, né? Se é o ofício daquela pessoa que te fez algum mal, que te tratou mal, que você tem que estar preparado para começar a pensar dessa forma. Olha, se você está sendo maltratado, isso não é o fim do mundo. Muitas vezes é melhor que você seja maltratado, ser, né, tratado com mais rústico do que ser abajulado e ser de mentira, ser de falsidade. Se tenha por trás disso ali tem alguma coisa. Normalmente abajulam as pessoas que podem dar, que podem se doar mais ou que tem alguma coisa para dar, né? Normalmente é assim. Mas é melhor, se você começar a pensar que é melhor que você seja transparente, como eu estava dizendo que muitas pessoas estão me tratando assim, como se eu fosse transparente, como se eu não estivesse ali, não me chama para conversar, não me chama para explicar alguma coisa ou para ensinar até, porque você num ambiente que todo mundo é veterano e você é iniciante, claro que você precisa, né, de apoio, de uma conversa, não é por aqui dá mais certo, né? E que de preferência isso seja honesto, não seja de forma desonesta, porque eu prefiro até ficar transparente mesmo do que as pessoas me ensinar alguma coisa que vai me corromper, que vai me levar por uma estrada, talvez por inocência, acompanhando os veteranos, e talvez o veterano está passando para mim uma informação que em vez de eu caminhar, evoluir minha caminhada, eu caia, eu fique ali estagnada, né? Então, é sobre você refletir muito
E quando uma coisa estiver te afligindo o suficiente, que está passando do limite, que está ferindo sua dignidade, está ferindo sua autoestima, suas emoções, sua vida, né? Porque é assim, dessa forma, quando você está participando de alguma coisa que as pessoas são injustas. Se é justo, você sabe que ali é uma trilha que você tem que correr, mas muitas vezes as pessoas são injustas sutilmente. E elas acham que todo mundo é ignorante a ponto de ir aguentando isso, essa sutileza falsa, esse jeitinho de arrancando o couro, fingindo que não está arrancando. Então, mas chega uma hora que a pessoa sangra, que a pessoa é, explode, que a pessoa não aguenta mais, e aí tem que chegar a uma conclusão de conversar. E é o que está acontecendo com Laluzinha. Eu ontem ia falar só da minha situação do presente, do que eu estou vivendo hoje em dia. Só que eu estava gravando o vídeo, tá aí, eu coloquei aí, que é mais ou menos assim. Eu estava falando do hoje. Eu nem me lembrava muito no momento que eu fui gravar. Eu não pensei, mas eu pedi ajuda espiritual, que Deus me desse discernimento para falar. Só que eu pensei que eu ia falar só do assunto de hoje em dia, do que eu estou vivendo hoje. E veio à tona um passado muito avassalador, um passado que me espremeu, que me matou, que me transformou e que me reprimiu, me manteve num cárcere terrível de tristeza. Era uma caixinha que, quando eu acesso ela, eu choro, eu fico triste, meu dia, se estiver bom, fica ruim, né? Porque é como se fosse uma ferida que ela não sarou, mas e que você, quando você mexe nela, ela inflama, ela dói. E ontem eu fiz esse vídeo, eu pensei até que eu deletaria, mas eu nem tentei deletar, eu postei o vídeo. E fala sobre 1984, né? Meados ou finalzinho de 84, onde eu passei o pior momento da minha vida, o momento mais terrível que um ser humano possa viver. E isso foi uma devastação na minha vida grande. E eu não pensava que eu ia falar sobre isso, eu estava pensando que eu ia falar da dor do presente, que eu estou me sentindo, de alguns anos para cá, eu estou me sentindo muito, talvez, não sei se melancólica e ao mesmo tempo querendo me proteger demais, cuidadosa com o que as pessoas estão fazendo comigo, tipo assim, cuidando de mim, cercando, mas ao mesmo tempo eu não estava sabendo cuidar de mim. E aí, depois desse vídeo, foi como se eu tivesse com um tumor, tipo assim, um tumor, e ele poderia sim me matar, mas conseguiram operar. E eu tô me sentindo melhor, é como se tivesse um tumor dentro que foi retirado, um tumor que me deixava para baixo, que mexia com meus neurotransmissores, com tudo da minha vida, mexia com tudo, revolucionava toda a minha vida, do pensamento mais medíocre ao mais inteligente, vamos dizer assim. E eu gosto quando eu tô só para conversar, gente, porque eu fico à vontade. Quando eu percebo que barulhou uma moto que acho que tá chegando alguém daqui de casa, eu não me sinto bem. Primeiro que eu quero conversar sozinha mesmo, porque minha mente flui melhor. E eu comecei de ontem pra cá, aí eu tive um sonho essa noite. Olha o sonho depois que eu tirei o tumor de dentro de mim, essa doença, essa coisa que me corroía, que me matava, essa deficiência que estava me destruindo, que era guardar essa dor, guardar essa mágoa. Eu nunca conversei como eu conversei nesse vídeo, com ninguém, só com Deus, né? Que era me lamentando porque aconteceu, porque eu passei por isso.
eu orava muito, tentava perdoar, mas é como se eu tivesse retirado esse tumor e a noite foi diferente. Eu tive um sonho, sonhei com pessoas do momento agora, sonhei com pássaros e sonhei com muita água, muitos pássaros e muitos mesmo como se fosse assim, tipo tivesse até que diminuir eles lá de lugar, porque estava tendo demais. Sabe quando é uma coisa que já passa do limite, que já tá, em vez de estar ajudando, já tá, né? De tanto que tinha. Era muito pássaro e todos eram pretos. E aconteceu muitas coisas nesse sonho que eu não vou contar detalhes detalhados, porque tem super detalhes, tem muitos detalhes, mas isso tem tudo a ver com eu ter me retirado dessa dor, eu ter rasgado esse negócio, ter tirado essa coisa que não era só minha, mas que eu tinha que jogar fora, eu tinha que tirar de dentro de mim, eu tinha que despir essa situação de dentro de mim. E até o sonho foi diferente. O sonho foi muito diferente. E eu sonhei que eu estava numa casa que ela era num alto, e eu filmava, fazia vlogs da casa, como ela tinha um porão imenso embaixo, e que também ela tinha, esse lado era aberto como se fosse vidro ou janelões, e esse também era, tipo assim, lado direito e lado esquerdo. E aí eu filmava aqui o lado direito, muita água, um rio que passava, era como se essa casa fosse até uma ponte, olha que louco, mas era uma casa muito linda, muito bem feita, muito maravilhosa, que eu só vi uma estrutura daquela nesse sonho, e foi para amanhecer hoje. E aí eu filmava, eu dizia, gente, olha que lindeza, que lugar maravilhoso. Eu filmava esse rio descendo e aqui o outro lado, pelo um janelão que tinha também, o rio que passava como se eu tivesse mesmo uma casa que fosse uma ponte, que o rio passava por baixo dela, tipo isso, porque era assim que era visto no meu sonho, no meu entendimento. E muita gente agora dos conflitos do momento estavam, e justamente pessoas que talvez eu não as compreendia, o comportamento delas, o jeito delas, e eu vou começar a ver elas, a olhar para elas com outro olhar, tipo assim, cada um carrega a sua dor, Cleide, e tem gente que ainda não vomitou, que ainda não tirou esse tumor da dor do passado, de algo que sofreu, que foi brusco, que foi terrível. Então, todo mundo carrega uma dor, quase todo mundo, talvez não todo mundo passou por uma tristeza dessa, mas a maioria das pessoas que têm um comportamento diferente, elas carregam uma dor dentro delas. E se você pudesse compreender, ser compreensiva com o comportamento das pessoas, mesmo quando ele é um comportamento que não te agrada, que você tivesse mais sabedoria ao conviver com essas pessoas. E isso que eu senti no sonho, isso que eu senti. E aconteceram coisas extraordinárias nesse sonho. Eu não vou contar tudo porque demora, e são detalhes que é interessante para mim. Eu vou começar a escrevê-los nos cadernos, esse sonho, porque eu quero decifrar, de certa forma, o que foi esse recado, o que foi esse sonho, por que foi, por que ele tinha que ser exatamente na noite que eu fui dormir após eu ter feito um vídeo tão desestressante da minha vida, sabe? E o vídeo eu não programei não, quando eu sentei aqui eu não sabia o que eu ia dizer, porque eu conto para vocês direto que eu não tenho um roteiro, que eu não faço uma frase antes, eu ligo a câmera e espero os assuntos surgirem. Eu não venho aqui e digo, hoje eu vou falar de tal coisa e eu falo. Não, acontece. Às vezes eu até estou falando de outra coisa e puxa aquela lembrança de algo que eu acabo falando. E isso está me ajudando a me compreender. Está sendo, quando eu digo para vocês que fazer meus vídeos é terapêutico, realmente é. Está sendo bom para mim nesse ponto de vista. E isso não me tira de estudar, de ler meu livro, de ler a Bíblia, de lavar meus pratos, lavar minhas roupas, limpar minha casa, limpar meus banheiros.
isso não me tira disso, da minha rotina normal. Fazer meus vídeos é um momento que eu escolhi para um papo comigo mesmo e de repente com uma plateia que é invisível, porque eu estou aqui só com o celular, não estou vendo ninguém, mas de repente essa plateia existe e vai me assistir, uns vão curtir, uns vão criticar, uns vão elogiar e é normal, mas eu digo para vocês que mais normal é o elogio, porque o elogio quando ele não faz muito bem, mas também ele não faz mal, né? O elogio também a gente tem que estar atento, não ficar se glorificando nem por o elogio nem por a crítica primeiro, porque tem elogio que ele esconde uma verdade, muitas vezes. E você não pode se deslumbrar com elogios, porque isso não é de você. O que a pessoa te vê, te elogia dessa forma, que te vê muito carismática, muito maravilhosa, muito inteligente, ou você arrasou, não se pegue muito nisso, porque pode ser que um dia a mesma pessoa que disse que você arrasou, pode vir e te dar um banho de água fria, né? De repente pode virar um grande crítico da tua vida. Então não se empolgue com isso. Não deixe que isso seja maior do que sua sensibilidade de ser você mesmo, de saber o que você é, que você não é esse arraso todo. Você é uma pessoa normal, com dificuldades também de organizar seus pensamentos, suas emoções, e um ser humano que carrega as condições humanas, como todo mundo, né? Você não é um super-herói, você não é paranormal, porque você conta algumas coisas da sua vida, algumas superações. E agora eu realmente vou parar, porque chegou gente. Depois, qualquer coisa, eu faço um só encerrando. Marido chegou, eu fico tímida. Aproveitando que o meu marido foi ali na feira, eu voltei para encerrar o meu vídeo, que depois eu falo mais. Hoje eu estava agilizando meus agendamentos lá no Roberto Santos, né? Porque eu tentei pelo e-mail, mas não fui respondida. Mas como elas também me deram um WhatsApp, eu tô tentando. Aí, durante a semana, eu vou marcar os exames que foram solicitados lá quando eu fui. Foi vários. E, enfim, continuar, né, gente? A limpeza emocional, estou mais leve. Eu acho que refletir, pensar sobre o modo de você conversar com as pessoas, pensar sobre o modo que você trata as pessoas e o modo que você é tratada, e refletir sobre o modo que você é tratada não tem a ver, nem quer dizer de você, quer dizer da pessoa que te trata. E isso você não tem que se sentir culpada, nem mal com essa história. Se resolva, compreenda que às vezes magoou, mas bola para frente e você pensar assim, você não vai resolver o modo que as pessoas agem, que elas pensam, que elas se formaram, o pensamento delas e o modo delas agir e tratar as pessoas. E se você foi tratada desrespeitosamente, sutilmente, mas você percebeu, não é sobre você, é sobre a pessoa que fez. Então não se sinta também, não fique se culpando o dia todo, remoendo aquela história. Outro dia eu estava com uma pessoa, fui chamada, na verdade, né, no meu trabalho, por uma pessoa superior no meu trabalho. Vamos dizer que é um dos chefes, né, do meu trabalho, porque o superior maior é o prefeito, né, e os nossos secretários, nossos coordenadores, nossos diretores, enfim. E eu fui chamada para conversar. Aí durante a conversa eu falei tudo que tinha que falar, a pessoa também falou. Aí no final eu fiquei de pé, né, que é a hora que tá terminando a conversa para dar tchau para ir embora. Eu fiquei de pé perto da porta e surgiu uma lembrança e eu, da situação que eu falei, comparei, né, que a gente deve ter calma e paciência
com o que acontece com a gente para resolver, porque todo mundo tem um problema. Eu tenho, vou resolver com aquela pessoa que também tem com um superior dela. E aí eu fiz uma conversa de comparação respeitosa e falando, né, que eu deveria acalmar meu coração mesmo, que eu estava muito ansiosa, na verdade. Tava me sentindo mal e conversando com a pessoa, eu percebi que a pessoa pegou o telefone dela, né, durante a conversa comigo, que já estava no final da conversa mesmo, já estava me despedindo, eu já estava em pé, não estava mais sentada. Então, estava vendo que eu ia embora mesmo, de qualquer jeito eu já ia. Só ia concluir minha conversa, se ela quisesse falar alguma coisa também ela falaria. E aí ela pegou o telefone, mandou uma mensagem para outra pessoa, colega dela, do lado, para que a pessoa viesse chamar ela para tirar da conversa, né? Porque eu acho que ela poderia ter feito assim. Tá bom, Cleide, a gente já conversou, qualquer coisa você me procure, você tem meu telefone, a gente conversa mais que eu vou resolver outra situação aqui e eu marquei para essa hora, né? Podia terminar assim que era mais bonito, eu acho mais agradável e bonito e equilibrado para uma pessoa que tem um poder de tem o poder na mão, né, gente? Porque ela tem um poder para isso, para chamar as pessoas, conversar, dar conselhos, arrumar, pontuar as coisas que devem melhorar, né? E que na verdade eles só chamam para isso, para chamar atenção, para reclamar do trabalho, que a gente não anda ganhando prêmio, chamado para ganhar prêmio não, no nosso trabalho. A verdade é essa, pelo menos de quando eu trabalho toda a minha vida, eu nunca fui chamada para ser elogiada, para ser agradecida por alguma coisa que eu fiz, jamais. E eu sei que eu fiz muito mais bem do que coisa ruim, tenho certeza plena e absoluta, e não é me achando. É porque eu me entrego, eu faço com amor e carinho tudo que eu faço, com minha alma mesmo. Aí essa pessoa pegou o telefone, deixou de estar me dando atenção nos últimos minutos da nossa conversa. O que eu falei ela nem ouviu, pegou o telefone, digitou. Aí a outra pessoa veio, que certamente ela mandou a pessoa vir para chamar ela para eu ir embora, né? Para me tirar da sala, tipo isso, para acabar a conversa dessa forma. Aí a pessoa que veio lá abriu a porta de vez, bateu no meu cotovelo com bem força, né, que ela abriu a porta de vez assim, e eu tava já indo embora, eu tava na porta para ir embora e terminando de falar alguma coisa. Como se eu tivesse mais para uma despedida, né, eu não ia tomar tanto tempo assim, eu já tava até de pé, e aí só recebi foi a portada no braço, e a outra levantou toda, né, eu saí sem graça, e a outra levantou rápido, como se tivesse sufocada na sala. E eu não me ofereci para ir conversar, não dou queixa de ninguém, passo meus maus bocados, quieta, calada, não dou queixa de ninguém. E fui chamada por queixa dos outros, né? Porque muita gente achando que eu devo agir assim, assado, fazendo meu trabalho pleno, perfeito e maravilhoso, porque eu estou agradando a criança. Os pais da criança, eu tenho certeza que estão felizes com o meu tratamento com elas todas, não só com Lorena, mas com todas. E não só com a menina que eu cuido, com todas. E fui tratada desse modelo, dessa maneira. E o homem já voltou da feira. Cravil. E é sobre isso que eu estava refletindo, que acho que a pessoa que já tem aquele talento, né, poderia ter terminado a conversa de outra forma, podia até, em vez de pegar o telefone para chamar outra para vir me arrebentar na porta quando abriu, para vir tipo pedindo um socorro a quem estava fora, achando que eu estava talvez incumpridando a conversa, talvez isso. Aí eu levei a portada, ela levantou toda agoniada, foi como se fosse uma emergência, que nem no hospital nunca vi tanta emergência igual ela fez. E a gente tem que sair, só tô falando isso aqui agora, não falei com ninguém, não comentei com ninguém, nem vou comentar, tô falando, porque é um ponto que eu acho que todos os lugares que trabalham devia fazer treinamento com as pessoas, mesmo aquelas que se sentem que têm 10 faculdades, mas
para ter atitude de ser humano, para tratar as outras pessoas, principalmente quando a pessoa não estiver bem emocionalmente, para elas não piorar a situação da pessoa. Eu poderia ter voltado para casa muito mais triste, mais arrasada, mais decepcionada, destruída, mas eu vim pensando no caminho. Eu digo, que pessoas são essas que dizem que são veteranas e todas para mim estão parecendo que estão iniciando agora, e que mesmo eu com todo o meu desequilíbrio, eu sinto que eu tenho mais educação, mais respeito e mais amor para dar do que todas elas. Então é sobre esse povo que já se acha preparado, começar a assistir mais cursozinhos de tratamento, de como receber a pessoa, de escutar também a pessoa, não só falar, desbulhar em cima da pessoa e deixar a pessoa voltar mais cheia de drama do que resolvido os dramas. É sobre isso. E muitas vezes isso custa a vida de alguém, porque eu sei de muitas colegas que desistiram de viver porque estavam sendo oprimidas, assediadas, maltratadas nos seus trabalhos. E não é só, eu estou falando só de órgão. Eu não estou falando só de órgão público, não. Eu falo de empresas particulares mesmo, grandes empresas, onde as pessoas oprimem mais as pessoas. E quando tem a oportunidade de agradecer, não agradece, né? Porque acha assim, se você fez o que você... você fez o que você tem que fazer, não fez mais do que sua obrigação. Não dá fé quando a pessoa faz um pouquinho a mais, mas se a pessoa falhar tantinho assim, muitas vezes é mais cobrado. Eu tô falando mais sobre as pessoas que se acham preparadas demais, que ficam o tempo todo passando na cara da gente que é veterana, que tem 20, 30, 40 anos de trabalho, mas tá desaprendendo a tratar as pessoas, a ser humano, tá parecendo mais... Ultimamente eu pergunto muita informação assim ao Google, e é uma inteligência artificial, né, o Google, e ele me põe para cima. Incrível, isso não é um ser humano, gente. Então as pessoas estão mais frias do que as máquinas. É sobre isso, é sobre a frieza do ser humano e às vezes até a maldade disfarçada, né? É sobre isso. Eu vou continuar falando quando me der vontade. E não vou estar falando nomes porque eu não quero ser, como é que se diz, covarde, que nem estão sendo comigo. É isso. Mas vamos para frente, que atrás vem gente e o bonde anda com força. Beijo, que Deus abençoe todos nós, plateia linda e maravilhosa. Que Deus ilumine o caminho de vocês e livre vocês dessas pessoas veteranas que esqueceram de fazer as coisas com carinho, com amor e com respeito. Que Deus livre vocês. Amém?